Pessoal do oitavo ano, nosso assunto de geografia vai ser o capítulo 4, o ser humano e o espaço geográfico. A gente já vem estudando como as vegetações, os biomas, vêm se adaptando na questão do desenvolvimento da economia, no desenvolvimento econômico do mundo. Cada continente possui suas próprias características em vegetação, em clima. E nesse capítulo a gente agora vai observar como o ser humano ele vem explorando esse ambiente natural e de que maneira a gente pode agregar o desenvolvimento econômico com essa exploração econômica que acontece, nessa obtenção de lucro. Tudo começa a partir da Revolução Industrial, quando o carvão e o petróleo, tidos como grande fonte de energia, vão ser retirados da natureza para a obtenção de lucro e daí vai acontecer uma grande exploração. Vai haver uma grande devastação na natureza para a obtenção dessas fontes de energia e para também o desenvolvimento da indústria. Com o passar dos séculos, entre o século XIX e o século XX, a gente vai ter aí uma grande transformação ambiental, onde vai haver um aumento da urbanização, mas a gente vai ter devastação de rios, de florestas, a gente vai ter grandes prejuízos voltados para a natureza. Para vocês terem uma ideia, com essa urbanização também eu vou ter um grande crescimento econômico. Em 2019 foi visto que a gente tinha numa estimativa de 7,7 bilhões de pessoas no mundo e que até 2100 a gente vai alcançar 11 bilhões. E aí, como os estudiosos tentaram aí achar uma solução, achar uma maneira de trazer estudos e trazer soluções para esse crescimento das populações e conseguir haver aí uma realidade de conseguir trazer uma melhora para a população na questão do meio ambiente também. Aí surge a ecologia, que tem como objetivo o estudo da Terra. A ecologia, anteriormente era vista só em ciências, mas estudiosos no século XX afirmam que a ecologia tem que ser vista e estudada por todas as disciplinas. E em geografia a gente vai ver a ecologia no sentido de interdependência entre os seres vivos e o ambiente que eles cerca. Como eu consigo, enquanto ser humano, viver em um ambiente, ter as minhas necessidades e não devastar aquele ambiente natural. É isso que a gente tem hoje. Mesmo a gente tendo prejuízos através da obtenção de lucro, porque quando os países eles começam a ser colonizados e explorados, eles deixam de ter uma exploração apenas voltada para a sobrevivência. A gente já viu, né, esse assunto ano passado, que os índios aqui no Brasil, por exemplo, eles viviam voltados apenas para a sobrevivência. Eles exploravam a nossa terra, mas eram de uma maneira positiva. Diferente do que os europeus fizeram, que quando chegam aqui, eles começam a explorar as nossas terras para a obtenção de lucro, retirar tudo que a gente tinha e levar lá para Portugal. Dentro da ecologia, a gente vai ter novos estudos, novas vertentes e surge o ecossistema, que vai observar como cada ser vivo necessita do ambiente natural, como cada ser vivo se diferencia na exploração e na vivência desse espaço natural e o prejuízo que nós, seres humanos, causamos a esses seres. A gente sabe aí que tem seres que dependem de uma floresta específica, por exemplo, a mesma vegetação dos seres vivos da floresta amazônica não é a mesma vegetação dos seres vivos que vivem na Caatinga, no sertão, por exemplo. Então, como esses seres vivos vivendo em ecossistemas diferentes, quais os prejuízos, o que é que eles precisam ter em defesa para as mudanças que eles tiveram que passar com esse avanço da população?
Aí a gente vai observar também uma grande degradação ambiental voltada para o ambiente aquático, marinho, principalmente no oceano, aqui no Brasil e no mundo. A gente vai ter um prejuízo nos recifes de corais, aonde eles têm uma grande importância para a vida marinha. Os recifes de coral, do Recife de Coral, na verdade, ele é responsável por manter a temperatura, por manter uma qualidade no meio ambiente aquático, nos mares, e com essa devastação que o ser humano também faz no mar, em questão de jogar lixo, em destruir os ambientes aquáticos, os recifes de corais eles estão passando por um processo de branqueamento dos recifes de corais. Professor, e o que é esse branqueamento? É quando as temperaturas do oceano, quando a temperatura do mar se eleva em uma quantidade que não é natural para aquela região, para aquele local, e esse recife de coral começa a liberar algumas algas que faz com que ele fique todo branco e vá morrendo. E aí as espécies vegetais, as espécies de peixes, crustáceos, que vivem milhares de espécies, dependendo da quantidade de coral e dos seus quilômetros, todos vão morrer, porque não vão ter aonde sobreviver, aonde ficar, já que eles perderam as suas casinhas, aonde eles podiam se abrigar. Esse é o prejuízo quando eu elevo a temperatura através da poluição no mar e acontece o branqueamento do recife de coral. Outro prejuízo voltado também para o meio ambiente aquático nos mares é a devastação dos manguezais, que aqui no nosso país acontece desde o período da colonização. Quando os portugueses chegam aqui, eles precisavam da costa litorânea livre para entrada e saída de navios, para entrada e saída de mercadorias. Aí o que é que eles fazem? Eles começam a destruir toda a vegetação de manguezal. Com o avanço da população, a gente vai também substituir esses manguezais por construções civis. Eu vou agora construir rodovias próximas aos mares, então eu retiro a vegetação do manguezal, eu vou construir casas, eu vou construir prédios, e mais uma vez eu vou trazer prejuízo para a vida marinha, porque aquela vegetação vai abrigar uma grande quantidade de animais. Eu estou explicando a vocês metade do capítulo 4, que é o que eu vou querer para essa semana, e eu vou pedir que vocês respondam a página 40. Não precisa copiar as perguntas, mas respondam a página 40 no caderno, e no próprio livro vocês vão responder a página 46, 47, 48. Um grande abraço para vocês, espero que todos estejam bem. Não esqueçam, todo mundo aí, ficar em casa, se cuidando. Um abraço.